Amiga, você não precisa de mais maquiagem. Você, na verdade, precisa aprender técnicas de maquiagem usando os produtos que você já tem em casa. Se a sua maquiagem não tá ficando como você vê aqui no TikTok, pode ser porque você não tá fazendo ela de acordo com o seu contraste. Tá bom, amigas, mas o que é contraste? Amigas, vamos usar a Sabrina Carpenter de exemplo? Vocês podem ver que ela tem um cabelo bem claro, uma pele bem clara, então acaba que o contraste natural dela é bem baixo. Então acaba que ela fica mais harmoniosa, assim, né? Vamos dizer assim. Vai ficar mais gata, gente, usando uma maquiagem que equilibre com esse contraste natural dela. Então você pode ver que a gente acaba vendo a Sabrina usando maquiagens mais claras, usando candy colors. Agora, por outro lado, a Camila Morrone, gente, ela é uma gata. Tô apaixonada das maquiagens dela. Ela tem um cabelo bem preto, a pele bem clarinha, e ela acaba tendo um contraste mais alto. Então ela fica linda com um super smoky eye preto. Que talvez a Sabrina Carpenter não ficaria tão bem, e isso diz muito sobre o contraste das duas. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque se o TikTok inteiro estiver falando que a maquiagem de Gostosa é uma maquiagem super carregada de olho preto, eu, por exemplo, tenho um médio contraste. Essa maquiagem não vai ficar boa em mim. Eu tenho que aprender a usar ela, aprender a reforçar os meus traços, sem fazer uma maquiagem tão pesada, porque isso vai cobrir meu rosto, vai dominar meu rosto. Mas se eu faço uma maquiagem muito, muito levinha, meu rosto vai ficar apagado. Eu, amigas, eu tenho médio contraste. E tem, inclusive, esse filtro no TikTok. Antes vocês briguem comigo, esse filtro você só vai vendo, ele não escolhe nada por você. Ele te ajuda a ver o seu contraste. Você escolhe qual é o tom da sua pele, tá vendo? Então, se eu for no light e for aqui, ó, o contraste médio, combina muito mais comigo, tá vendo? Com o meu tipo de contraste, quando a gente compara, do que quando eu vou em high contrast. Então hoje, amigas, a gente vai fazer uma maquiagem de médio contraste, que é o meu contraste, e eu só vou mostrar as técnicas de maquiagem pra vocês que eu faço pra poder chegar a esse look, sem mostrar os produtos que eu tô usando, pra você ver que você consegue reproduzir em casa com os produtos que você já tem. E a minha dica é, inclusive, procure celebridades, it girls, que tenham um contraste parecido com o seu, para você poder ver essa diferença e entender o tipo de maquiagem que você pode usar de acordo com o contraste natural que você já tem. Então vamos começar com a pele. Eu vou começar pelo contorno, porque o contorno ele é marcado, mas ele não é tão marcado assim, para poder, né, não criar tanto contraste. Então a gente vai fazer um underpainting. E amigas, eu vou vir contornando onde eu normalmente venho. Gente, se a sua maquiagem fica assim antes do underpainting, é que você tá fazendo algo certo. Então eu tô vindo com o pincel e o segredo do underpainting é você esfumar só um pouquinho, sem esfumar demais. Eu também vou fazer no underpainting o blush, porque nesse tipo de maquiagem a gente tem bastante blush, mas ele é um blush que combine, então assim, não é um rosa gritante, entendeu? Agora, amigas, eu tô vindo com skin tint onde não tem produto. Amigas, eu juro pra vocês, desde que eu comecei a fazer essa técnica, eu acho que essa é o fuglema, assim, a maquiagem completa mais natural que eu já fiz em toda a minha vida. Agora, ó, trazendo o pincel assim em todas as cerdas o produto, porque assim o produto ele fica mais equilibrado, tá vendo? Aí eu tô vindo por cima aqui que a gente fez de underpaint, tá vendo? O bronzer também nessa maquiagem, ele é um bronzer presente, mas ele não domina o rosto todo. Então não é aquela maquiagem que parece que você tá grelhando, sabe? Então eu vou passar o bronzer. Ele não é um tom tão mais escuro da minha pele, ó. Tá vendo? Com esse tipo de tom. Eu já tô fazendo essa técnica com vocês em alguns tutoriais. É vir com o bronzer antes de vir com o corretivo. Para que o corretivo a gente usa pra limpar esse bronzer. Até porque eu gosto da testa, tipo, bem bronzeada. Amigas, agora eu tô vindo com corretivo. E eu gosto de vir também com corretivo no final de tudo, porque ele também limpa aquele contorno que a gente fez, entendeu? Com corretivo. Eu apliquei ele na minha mão primeiro, vou trazendo ele nesse efeito aqui, ó. Tá vendo? Realmente limpando. E essa hora do corretivo também é importante, porque a gente tá devolvendo um pouco mais de contraste pro rosto, entendeu? Clareando certas áreas e também deixando outras mais escuras, ó. Estão vendo? Um contraste aqui que não tem desse lado. E aí eu vou retocar esse blush, aumentando o contraste, que aqui tá tipo quase zero. E aí, gente, pro contraste não ficar tão alto só aqui, eu gosto de trazer também um pouco do blush nas têmporas, um pouquinho aqui no topo da testa. Amiga, já passei a bruma e agora eu tô vindo com um pó. Deixa eu contar pra vocês. Eu tenho uma pele quente, então eu costumo vir com um pó ou mais translúcido ou um pouquinho mais amareladinho. Agora você pode aproveitar o restinho de produto que tem no seu pincel ou na sua puff e vir limpando também aqui, ó, onde você aplicou o contorno e quer que fique esses nets. Eu sinto que depois que eu venho com pó, as coisas ficam um pouquinho mais apagadas e eu quero aumentar esse contraste de bronzer e blush, que eles são presentes numa maquiagem de médio contraste. Eu vou vir assentando o bronzer
e aplicando mais bronzer, mais blush cremoso. Também tô vindo com um bronzer que não é tão mais escuro, pra também não dominar o meu rosto, senão meu rosto viraria só esse bronzer. E antes de aplicar mais blush, eu tô vindo com iluminador, porque eu quero que o iluminado dessa maquiagem seja de dentro, entendeu? Tem essa pele iluminada, esse contraste, mas eu acho que nesse caso, nesse tipo de tutorial, a gente usa o iluminador por dentro, entendeu? E agora eu vou passar o blush por cima. Agora a gente vai vir pro olho. Lembra que eu usei esse tom de bronzer? Eu vou voltar com ele. Eu vou começar a fazer o meu côncavo. Eu vou trazer ele aqui até o final do olho, focando também nesse Fox Eyes que eu amo, mas é pessoal. E vou trazer ele até aqui como se fosse parte do meu contorno de nariz. Porque aí mescla tudo junto, entendeu? Agora, eu vou vir com um marrom que seja um pouquinho mais escuro. Um pincel também um pouquinho menor. Vou também começar vindo no meu canto externo, fazendo o mesmo movimento que a gente fez. E aí, quando eu já tô quase sem produto, começo trazendo pro côncavo. Vocês estão vendo que trazer uma sombra um pouco mais escura também aumenta o meu contraste aqui. E eu acho que isso aqui combina muito mais comigo do que isso aqui. Agora, antes de terminar essa maquiagem, eu tô vindo com um lápis preto aqui, bem na linha d'água. E depois eu vou só dar uma marcadinha aqui entre os cílios, tá vendo? E vou puxar um gateado. Mas assim, tá vendo aqui a minha linha d'água de baixo? Eu vou como se eu estivesse fechando o olho e vou puxar um gateado. Peguei um pincel de esfumar grande e eu vou só dar uma leve esfumada aqui, sem vir no gateado. E aqui no gateado eu venho com a unha mesmo. Que, amigas, uma maquiagem sexy, de gostosa, mas que não tá dominando o meu rosto, entendeu? Aí eu tô vindo só com um pouquinho de lápis preto, sem ser na linha d'água, esfumar assim, ó, com o dedo. E voltando com aquele marrom que a gente usou na pálpebra inteira, eu vou esfumar um pouquinho mais de blush, porque se a gente faz um olho mais marcado e tem o rosto todo nada, então aí a gente vai ter um contraste maior. Então a gente tem que aumentar o contraste nas outras áreas do rosto. Rímel, tá? Preto, o olho todo, mas você pode vir com marrom também. Amigas, de lábios de boca, eu tô rindo com um tom que seja tipo minha boca, porém melhor. E tô rindo com um batom. Ele é um tom de boca, mas ele é um pouquinho mais escuro. Amigas, e foi assim que ficou essa maquiagem de médio contraste. Eu confesso pra vocês que eu tô obcecada nisso aqui, como ficou. Vocês estão vendo que tá um olho marcado, tá bem sexy. Ao mesmo tempo, ele não dominou o meu rosto. Então, o que vocês acharam e qual a próxima maquiagem que a gente faz nessa nossa série de técnicas? Beijos, amigas. Tchau!